Galera, vamos falar aí da estrutura aí do nosso planeta. Chegar ao centro da Terra exige uma viagem de 6.400 quilômetros por 3 camadas subterrâneas distintas. Tá? O estudo das camadas da Terra, ele é realizado na superfície, tá? E ele é feito a partir da observação aí dos fenômenos que ocorrem aí no nosso planeta. As camadas do nosso planeta possuem duas abordagens distintas, ok? Uma segundo a composição química e outra conforme o comportamento físico, né, dessas rochas. Então a gente vai estudar a estrutura interna do nosso planeta a partir de propriedades químicas e propriedades físicas. De acordo com a classificação, segundo a composição química, a Terra está dividida em crosta, manto e núcleo, e no comportamento físico ela vai se dividir em litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo, núcleo interno, né? Todas as camadas do nosso planeta elas são distintas e esse fato ocorre em razão da sua composição química, né? Não só a composição química, mas também a temperatura e a espessura de cada camada. Todas as camadas elas apresentam características únicas, né? A superfície da Terra ela é a mais conhecida por nós, né? Essa camada mais superficial, a crosta, é a mais reconhecida por nós, ok? Até porque é justamente nela que nós vivemos e retiramos tudo aquilo que nós julgamos necessário para a nossa manutenção, né? Além disso, a gente tem que compreender também que as camadas endógenas, ou seja, as camadas internas, detêm altíssimas temperaturas, o que dificulta o acesso para a coleta de dados que podem servir aí para o desenvolvimento de pesquisas e estudos. Então, uma das principais questões, a gente não estuda tanto o interior do nosso planeta por conta das altas temperaturas. Mas vamos trabalhar aí com as camadas por composição química agora, galera. Tá? A primeira camada é a crosta terrestre. A primeira é a crosta terrestre, uma camada superficial frágil com apenas 32 quilômetros de profundidade. Imagine a Terra sendo um ovo cozido. Na verdade, proporcionalmente, os continentes são 3 vezes mais finos que a casca do ovo e a crosta oceânica é quase 10 vezes mais fina. A crosta guarda muita coisa dentro dessa profundidade relativamente rasa. Sobrepõe-se zonas de carvão, água, sal, ouro, prata, petróleo. O mais interessante para nós que vivemos na superfície da Terra é que ou plantamos algo ou extraímos. Então, grande parte do nosso mundo vem do subsolo de diversas formas. Ela corresponde a uma fina camada da superfície do nosso planeta, né? E é composta por rochas sólidas que são constituídas basicamente por o quê? Por oxigênio, silício, alumínio, magnésio e ferro. Essa parte do planeta ela possui em torno aí de 40 quilômetros de espessura, tá? Lembrando que isso sempre são estimativas, ok? Depois nós vamos para uma segunda, que é o manto. Abaixo da crosta fica uma camada mais grossa, o manto, com 2.900 quilômetros de rocha derretida em movimento. Sob o planeta, há uma região extremamente agitada de rocha derretida, com pressão e temperatura alta. A mais de 3.780 graus Celsius, o manto está em agitação constante, rachando a crosta acima em grandes placas chamadas tectônicas. Essas placas agem moldando a Terra como em nenhum outro planeta. As placas que se movem centímetros por ano podem se juntar ou se separar com resultados incríveis. Temos vulcões em erupção na superfície, terremotos, e ainda conseguimos sobreviver nesse equilíbrio delicado. Por incrível que pareça, vulcões são fonte de riqueza e fertilidade. São os vulcões que trazem nutrientes e materiais para a superfície da Terra. E é por isso que temos os solos férteis. É de onde vêm os recursos minerais e é como se formam. O minério responsável pela formação dessa camada da Terra é o magma, que é constituído basicamente por dois elementos, que são o silício e o magnésio, ok? Por último, nós temos o núcleo, né? 2.900 quilômetros abaixo, no núcleo externo, o ferro derretido guarda a chave para a nossa sobrevivência. Um campo magnético para o planeta que nos protege da radiação solar.
Precisamos do campo magnético terrestre por causa da força intensa do nosso Sol. Por fim, alcançamos o núcleo interno, o ambiente natural mais mortal da Terra. E quando chega ao centro da Terra, a pressão é 3.600.000 vezes maior que a da superfície. É o suficiente para pegar essa rocha de granito e diminuir seu volume pela metade. O núcleo, essa parte aí da Terra, é a mais intrigante, até porque é a parte mais profunda e a gente não tem tanta informação assim sobre ele. Não se tem conhecimento acerca dessa camada. No entanto, o que a gente sabe? Que ela é formada por minérios como ferro e níquel. Por isso que você vai encontrar, quando se fala em núcleo do nosso planeta, o termo NIF. Né? O núcleo ele se divide em núcleo interno, que tem uma extensão aproximada de 2.250 quilômetros, e em torno de 3.000 graus, tá? Graus Celsius. O núcleo externo ele tem uma extensão aí de 1.220 quilômetros e atinge aí uma temperatura de aproximadamente 6.000 graus, que é uma temperatura que se assemelha à temperatura do Sol. Também é uma estimativa, galera. Tá? Agora vamos falar aí das propriedades físicas do nosso planeta. A litosfera, que seria a primeira camada, essa também chamada litosfera rígida, ela corresponde a uma camada que se encontra entre a crosta e a parte do manto superior. Ela possui uma textura sólida e se move sobre a astenosfera. Tá? Então a litosfera ela vai se mover sobre a astenosfera, galera. Tá? Depois, nós temos uma segunda camada, que é a mesosfera, a litosfera, a astenosfera, né? E depois nós vamos para a mesosfera. Essa camada ela possui uma grande espessura e é bastante densa, superior às rochas superficiais. Né? Então ela recebe mais pressão, então ela é bastante densa, ok? Quando a gente fala desse contexto, a gente tem que entender, galera, que o nosso planeta ele é extremamente dinâmico, tá? Lembrando aqui que depois da mesosfera nós temos o núcleo externo, o núcleo interno e as camadas definidas, né, de acordo com sua propriedade física. O núcleo aqui ele é sólido, galera, tá? Esse núcleo sólido por conta do quê? Tá? Ele é sólido por conta da alta pressão exercida sobre esse núcleo, tá? Então a gente vai ter uma litosfera rígida, que é a primeira camada, dividida aí, ela sofre uma divisão aí da mesosfera pela astenosfera, que é plástica, né, como se fosse aí rocha derretida. Depois nós temos o núcleo externo líquido, né, por conta das altas temperaturas, e um núcleo interno que é sólido por conta da alta pressão aí exercida. Tá, galera? Então, quando a gente fala de estrutura da Terra, a gente pode trabalhar com propriedades químicas e propriedades físicas. Propriedades químicas, quais são os elementos que compõem cada camada? Propriedades físicas, quais são as características? É sólida, é plástica, é líquida, né? Então, a gente vai trabalhar com características um tanto quanto específicas. Valeu? Tá, beleza. Eu tenho as camadas, mas eu também tenho algo que eu tenho que compreender quando eu falo de estrutura interna do nosso planeta, que são as correntes de convecção, tá? Se você observar essa imagem, você vai perceber que é como se fosse um ciclo, tá? As rochas mais superficiais, elas são densas, tá? São densas e pesadas. Quando essa rocha, que é mais densa e pesada, ela é empurrada para baixo, tá? Ela vai encontrar temperaturas mais elevadas. Quanto mais para o interior do planeta eu vou, mais quente fica. Tá? Essa rocha aqui de uma camada continental, por exemplo, que é empurrada para o interior do planeta, ela vai se aquecendo e ela vai derretendo, digamos assim. Quando ela sofre esse autoaquecimento e ela derrete, o que acontece? Ela se torna menos densa, tá? E ela é empurrada de volta para cima. Tá? Quando ela é empurrada de volta para cima, ela se resfria, fica densa, pesada, desce, aquece, esquenta, né, ela fica menos densa e ela é empurrada para cima de novo. Esse é um ciclo constante. Imagina uma chaleira de água fervendo, né? Se você observar, a água ela faz um movimento, né?
Quando ela está acima, ela está fria, então ela é mais densa, ela desce, entra em contato com a parte que está em contato com o fogo, ela se aquece, menos densa, sobe, forma um ciclo, tá? Então as correntes de convecção, elas são onde as placas se convergem, uma placa é resfriada, né, é arrastada sobre a placa vizinha. Então você tem uma placa que é empurrada para baixo quando ela se resfria, né, ela se aquece, ela sobe, né, o material dessa placa. Tá? Então a matéria quente do manto acende, levando as placas a se formarem e a divergir. Tá? Então a gente tem um exemplo clássico aqui de movimentação das placas por conta das correntes de convecção. Tá? Então as placas tectônicas, o nosso planeta, ele é composto de placas tectônicas e essas placas elas estão sobre um manto de rocha derretida, né? E claro, as correntes de convecção muitas vezes são as responsáveis pela movimentação destas placas tectônicas. Valeu, galera. O que tínhamos por enquanto é isso. Valeu, um abraço.